Certo. Então você imagina, não se tratava apenas de psicografar. O trabalho de revisão, às vezes, era pior. Era mais árduo. Então, meu amigo, a psicografia nada mais é do que uma faculdade mediúnica onde o espírito, ele influencia uma mensagem que atravessa, nesse caso, um fenômeno que acontece mente a mente, ou seja, atravessa o perispírito, aquela mensagem chega no cérebro do médium e ele dá vazão daquela mensagem através da escrita. Muito bem. Pedro, que história é essa envolvendo Chico Xavier e um perdão da irmã? Que história é essa? É assim, ó. Nossa, essa história é muito legal. E ela dá uma lição muito, muito importante sobre o perdão, né, Eric? A gente vê muitas pessoas assim que perdoar não é fácil. Vamos combinar? Quem virar e falar assim, não, eu perdoo de boa, tá tranquilo, essa pessoa meio que não sabe o que tá falando. Ou é um anjo encarnado, beleza, pode ser. Um ser muito Mas evoluído que tá normalmente, aqui. mas normalmente anjo não fala isso, tá bom? Não fala que perdoar é fácil, tá bom? Ele perdoa fácil, mas ele não vai falar pra todo mundo que é fácil. Vamos lá, perdão, via de regra, não é fácil. E a gente vê quantas pessoas magoadas, melancólicas, porque em algum momento da vida não souberam desapegar daquele fato. O que as pessoas não entendem, e é uma lição difícil realmente de entender, é que o perdão não é pra quem te ofendeu. O perdão é pra você. É você que vai se liberar daquela dor. E outra coisa, perdoar não é um ato, não é como você ligar e desligar uma luz. Ele é um processo, onde você decide perdoar e a partir daí você estabelece na sua vida um processo de perdão. Às vezes dura uma vida. Às vezes atravessa o túmulo. Mas esse caso é assim, ó. Imagina, o Chico fechava o centro meia-noite. Ele vinha para casa e cuidava do irmão doente. E ele tinha uma cadelinha que ele amava. Mas ela já estava velhinha, era doentinha. Então, ela à noite chamava pelo Chico, o Chico acordava, cuidava dela, tinha um carinho enorme. E a irmã, vendo aquela situação, o Chico chega um dia em casa, chega à noite depois, cansado, e fala, mas cadê minha cadelinha? Ah, Chico, ela deixava você tão cansado. Você tinha tanto trabalho com ela. E você precisa dormir, meu irmão. Eu resolvi o problema. Eu matei ela. Que isso, cara? Olha, vou te confessar, eu já ouvi algumas histórias do Chico. Essa eu desconheço. É novidade até pra mim. Olha, Eric, E aí? é nossa mania, né? Cara, até senti aqui, ó. E aí? É assim, a gente quer resolver um problema. Eu quero pegar aquela rosa que tá lá no meio do jardim. E para pegar aquela rosa, eu destruo o jardim todo. Eu saio pisando em tudo. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente age assim. O Chico ficou profundamente magoado com ela, com a irmã. Passaram-se alguns dias, aparece Emmanuel. Quem é Emmanuel, pra quem não conhece aqui? Emmanuel, nossa, a história é muito legal. Vamos colocar esse parênteses pra gente saber quem é esse Vamos ser. lá, Esse ser. vamos lá. Emmanuel, ele teve a sua trajetória conhecida no Doutor Espírita através do livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico, o espírito autor ele mesmo, quando ele estava na posição de senador romano, Publius Lentulus. Cara, ele tem uma história muito legal. Porque ele tinha uma filhinha com hanseníase. Uma criança. E eles não sabiam mais o que fazer. Ele e a esposa dele. Não sabiam o que fazer. Porque a criança ia morrer. E assim, pensa, um senador romano com uma filhinha doente que ele não pode apresentar em público por causa da doença. E aí a esposa dele ouviu falar no Cristo. Cara, ele era senador romano. E ela começou a falar, fala com Cristo, fala da nossa filha, vem pedir. E tem um belo dia, ou melhor, uma bela noite, um belo entardecer, mais para noite, onde ele encontra o Cristo. E ele aceitou encontrar com Cristo num lugar ermo. E o Cristo fala assim, vou resumir, tá bom? Eu gostaria que esse encontro fosse às claras, para todo mundo ver o que a gente está conversando agora. Mas as circunstâncias nos pedem que seja às sombras.
Então ele já pega um senador romano e já dá na canela. O Cristo era assim, com muito amor e carinho, mas ele dava na canela. E aí ele começou a falar, quem é esse... Pensar o Públio, né? Quem é esse cara para falar assim comigo, o senador romano? E ele fala assim, os símbolos da tua nação são bem pequenos na frente da obra do meu pai. Está nas tuas mãos me seguir agora ou perante a obra dos séculos. Bom, o Cristo finaliza dizendo, depois de uma conversa linda, está no livro há 2000 anos. Então essa história está no livro há 2000 anos. Está no livro há 2000 anos. Alguém poderia achar que está na Bíblia. Não. Não, está no livro há 2000 anos. Ok. Escrito por, psicografado por... Chico. E Publius Lentulus virou Emmanuel. É o espírito de Emmanuel. A gente vai contar a história da cachorrinha já. Vamos contar. Vamos terminar essa do Emmanuel pra gente conhecer. E aí, volta para casa. A tua filha está curada, mas não é por obra tua, é por obra de um coração que ama. Estava falando da esposa. Dias depois, olha só como a vida é cruel. Dias depois, o processo do Cristo chega na mão de Publius Lentulus. E mesmo sabendo que ele salvou a filha dele, ele deu sequência no processo. E o Cristo foi crucificado. Ou seja, Publius Lentulus, então Emmanuel, falhou como líder público. Que se casa com o que a gente falou agorinha. Da falha do poder público. Exatamente, meu amigo. Poder público, orgulho, vaidade, tá tudo aí. Emmanuel tem uma envergadura tão grande na doutrina espírita, tão grande, que assim, doutrina espírita, filosofia, ciência e religião, é o tripé, tudo bem? Ele pegou a caixinha da religião, botou embaixo do braço e falou, quem divulga essa sou eu. Ele explorou ao máximo as passagens evangélicas. A obra dele de trazer o sentido religioso da doutrina espírita é extensa e é fantástica. O melhor livro da minha vida, Paulo Estevão. É um livro que eu tive muita dificuldade de ler, eu confesso. Eu demorei 2 anos e meio para esse livro. Eu começava, parava. Aí teve uma hora que eu falei assim, não, agora eu vou agarrar de vez. E consegui ler. O melhor livro. Não tem nada parecido. Quem trouxe foi Emmanuel e Chico Xavier. Mas voltando... Então quer dizer que a gente vai ver esse Bebeto e Romário, Chico e Emmanuel em várias situações. E aí vem essa história da cachorrinha. Isso. Aí Emmanuel apareceu pro Chico e fala, Chico, olha só. Agora nós já sabemos quem é o Emmanuel. E esse Emmanuel, em espírito, aparece para Chico. No livro do Chico, no filme do Chico, ele aparece muito bem caracterizado também. Muito bom. Emmanuel reencarnou. Reencarnou no início do ano 2000, no interior de São Paulo. Agora deve estar com uns 23 para 24 anos. E ele será professor. Muita gente pergunta se ele vai ter algum cargo com ocupação pública, porque ele falhou como líder público, certo? Não, a gente não consegue afirmar. O que a gente tem informação hoje é que ele vai atuar como professor e terá uma grande influência. Quando você vê um espírito dessa envergadura, ele não vem para fazer qualquer coisa. Mas peraí, o Emmanuel tá por aí, então, com uns 20 anos de idade. 23, mais ou O menos. espírito que inspirava Chico Xavier está hoje... encarnado. É a informação que a gente E não tá muito... Talvez esteja em Campinas. Talvez. Interior paulista. Dayatuba, né? Tá, é assim, ele nasceu e vai ser criado no interior. Hoje a gente não pode afirmar onde ele está, mas o planejamento era esse. E não dá para saber também a missão dele. Normalmente os espíritos vêm com uma missão bem difícil, tá, Eric? Não vem com uma missão fácil, não. Mas voltando para a história da cachorrinha. Vamos lá, vamos concluir. Emmanuel se aproxima do Chico e fala, Chico, o fato de você estar magoado com a sua irmã criou uma sombra que envolveu o teu coração. E os espíritos estão tendo dificuldade em se comunicar com você por conta dessa sombra. Aí o Chico assustou. Eu falei assim, nossa, mas o que eu tenho que fazer então? Faz o seguinte, vê o que a pessoa que te ofendeu mais quer. Compra e dá para ela. Não, Emmanuel, mas aí não é justo. Porque o prejudicado fui eu. Ele falou, olha, tudo bem, você pode não concordar, mas quem fez essa lei não fui eu. Simplesmente é desse jeito. Aí o Chico falou, tá bom. Aí ele viu que a irmã queria uma máquina de costura. O Chico era funcionário público, Eric. Não ganhava dinheiro. Tinha um saláriozinho baixinho.
Então ele foi numa loja. Deve ter parcelado assim umas 4 encarnações, né? A máquina de costura. Comprou e deu para a irmã. E quando ele deu para a irmã e ele viu aquele sorriso de felicidade e alegria, conta Emmanuel que era como se um raio de luz saísse do coração dela para o coração dele e dissipasse toda aquela sombra. É o poder do perdão. Olha só. Esse é o poder do perdão. Então a gente se coloca muitas vezes na condição de vítima orgulhosa que não aceita a desculpa. Tem uma passagem bíblica fantástica em cima disso, que é do credor incompassivo. Bom, como a gente finalizou Finalizou. o caso da cachorrinha, acho que eu posso trazer essa passagem evangélica. Era um servo que devia toneladas de prata para o rei. O rei foi cobrar e falou assim, olha, você está me devendo muito dinheiro. Como você está me devendo muito dinheiro, eu vou mandar prender você, mandar prender sua família, vender tudo que você tem para me pagar, até você me pagar tudo. Aí ele se desesperou, se ajoelhou nos pés do rei, pediu perdão, não, eu vou te pagar tudo, mas não faz isso com a minha filha e tal. O que o rei falou? Tá bom, tá perdoado, vai embora. Chegou na rua, esse que teve a dívida perdoada, encontrou alguém que devia para ele 400 gramas de prata. Esse que era o credor, agarrou na gola dessa pessoa e falou, paga o que me deve, senão eu vou mandar te prender, mandar prender tua família, até que você me pague tudo. E aí, esse que estava em dívida, se ajoelhou nos pés dele e falou, não faz isso, eu vou te pagar. E ele continuou cobrando aquela outra pessoa mesmo assim. Os soldados do rei que acompanharam o perdão desse primeiro servo ficaram indignados em ver que ele não estava perdoando uma quantia muito menor do outro. Prenderam ele e levaram na frente do rei. Ele foi preso de novo. E aí, a gente começa a pensar assim, peraí, esse cara é muito burro, né? Ele teve toneladas de prata perdoada e não vai perdoar 400 gramas? Esse cara, no mínimo, não tem inteligência, né? É um sem noção. Tudo bem. Só que o Cristo não contava as coisas à toa. Não contava a história à toa. Me fala aí, Eric, quem são as pessoas que ficam errando reencarnação a reencarnação, acumulam toneladas de erro e quando chegam nessa vida não conseguem perdoar algumas gramas que o irmão fez contra ele? Somos nós. Somos nós. Ali ele mostra que a gente tem todo um passado de débito e que, a despeito de todas essas dívidas, nós ainda temos o orgulho, a vaidade, o egoísmo que fala mais alto e não nos permite perdoar aquilo que o irmão nos faz. Entendi, Pedro. Realmente, dentro desse processo doloroso do perdão, é uma ponte que todos nós temos que passar, né? Não tem por onde correr. É o seguinte, Eric. Todos nós, invariavelmente, nós vamos passar em algum momento pelo testemunho. O Cristo fala isso. Nós vamos passar por aquele momento que parece que o chão vai fugir dos nossos pés. Parece que a nossa alma vai despedaçar. E esse momento, ele invariavelmente é um momento de solidão. É invariável. Eu comparo muito com todo o processo de prisão do Cristo. O Cristo foi preso, chicoteado, foi crucificado, carregou a cruz, levou... E não tinha ninguém do lado dele. Ele estava sozinho. Os guardas não permitiam que a mãe dele chegasse, que João chegasse perto, não. Então, você vai passar pelo teu testemunho. Você pode ter milhares de pessoas do outro lado que querem te ajudar, mas é com você. É um processo solitário. E ele tem uma finalidade muito bem determinada. O que aconteceu com Cristo depois da crucificação? Ele veio, ele voltou, ainda mais luminoso, ainda mais majestoso. E com a gente é a mesma coisa. Quando passa por esse processo, sem os resquícios da mágoa, quando a gente sofre o bem sofrer, enfrenta todas as situações com resignação, com fé, com coragem, é como se morresse um pedaço daquele homem velho, daquela mulher velha, e viesse e erigisse daquele momento de testemunho alguém melhor. Essa é a analogia. E, meu amigo, como a gente vive isso?
Só que muitas vezes esse testemunho, que pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda da saúde, pode ser a perda de um emprego, pode ser a privação, pode ser alguém que errou no amor com a gente, pode ser várias coisas. A gente prefere se agarrar na posição de vítima. E a gente não usa a resignação, a fé, a coragem. A gente prefere se agarrar no fato. E aí, meu amigo, o homem novo, a mulher nova, não surge mesmo. Pois é, Pedro. Gostaria de trazer, então, mudando um pouco o tema aqui, casamento, Pedro. Dentro desse legado Você de não Chico mudou, Xavier, não, de cara. tudo isso. Não? Você não mudou Tá o tema, dentro ainda? Tá dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trazer casamento na perspectiva